Bom, gente, então, né, pra gente começar, é uma grande honra pra mim estar falando com vocês. A série realmente me chamou muita atenção e gostei muito de ter assistido. Então, agradeço aí por tudo. Legal. Uma coisa que me chamou muita atenção é que no início de cada episódio eu tenho como se fosse um flashback, né, da história, né? Ele vai contando uma outra história como se estivesse acontecendo no passado. Como que foi a ideia de trazer, né, um flashback dessa maneira, né, para encorpar a série com esse iníciozinho de cada episódio? Acho que sempre foi uma preocupação de. Preocupação não, mas uma vontade de contar um pouco sobre a lenda do Amaro Vaqueiro. Quem que era esse cara? Quem que era esse cara? Quem que era esse cara que criou essa ideia, né? Essa coisa que por que que o Baldo ele virou uma pessoa mítica dentro daquela região, dentro daquele lugar. E a gente achou estruturalmente que se a gente fizesse, em vez de usar os flashbacks exatamente no momento da cena onde a gente precisava, eventualmente alguém falava Amaro Vaqueiro, ia para um flashback, ensinava que era Amaro Vaqueiro voltasse, ia ser menos interessante do que a gente criar quase como um filme paralelo, fragmentado nos 8 episódios, como um curta cortado em 8 episódios, onde a gente conhece essa lenda e esse mito do Amaro Vaqueiro. Tem uma coisa desses, desses cold opens da nossa série que é eles existiam no roteiro, mas aí a gente discutia, eu e o Fabinho, como que a gente, qual seria a cara desse cold open, né? E aí a gente se deu conta de que seria muito mais interessante se ele fosse não apenas fragmentário, mas que ele fosse também da ordem do irreal, já que estamos falando do mito do Amaro Vaqueiro, já que estamos falando do mito de alguém que é pai de um outro alguém, que se parece muito com o pai, mas que é desmemoriado, ou que tem uma memória também muito fragmentária, a gente decidiu que, estilisticamente, era importante que esse flashback tivesse um registro muito diferente do registro que tem todo o resto da série. E aí, nesse momento, a gente estava discutindo muito como que seria isso, e a gente tinha acabado de assistir Sertânia, do Geraldo Sarno, que se passa, não sei se você viu, mas se passa inteiro durante o delírio de um personagem baleado e sua morte. E o filme dura 2 horas, e ele tem essa linguagem fragmentária de idas e vindas, e de montagem não linear, com aquele preto e branco todo estourado. Então a gente falou, cara, isso cabe muito bem à história que a gente quer contar. A gente apresentou para o Prime, para o pessoal pro criativo do Prime, eles toparam, adoraram, a gente foi, junto com os fotógrafos, escolher lentes e tal. Quando a gente estava montando esse negócio, eu me lembro de ter conversado com o Fabinho e falei, cara, isso aqui está muito radical para uma série. Pode ser que na hora que o pessoal do Prime assista, eles resolvam cortar e a gente vai viver sem. E se eles cortarem, vamos pedir para eles autorização para a gente fazer um curta-metragem disso, porque vai ser um curta-metragem lindíssimo, Hum. maravilhoso. Ainda E bem que eles não foi, cortaram. não, e foi, eu ia exatamente contar isso, que, claro, no início assusta um pouco porque você fica assim, você quer que tenha a maior aceitação possível, e justamente a série se propõe a fazer né, o novo cangaço, o novo sertão, o sertão contemporâneo, e sair um pouco dessa linguagem que talvez nos remeta, né, aos antigos filmes de cangaço, apesar do que esse filme não era antigo, e isso foi muito interessante de saber depois, né? Eles até me falaram, não, cara, isso não é dos anos 60. Mas o que é interessante é que a gente acabou, porque a gente sempre faz teste de audiência, todo mundo faz, e a gente quis saber muito especificamente sobre essa cena, né? Essas ceninhas. E foi muito bacana porque a audiência gostou também. E aí foi o melhor jeito de não ficar com medinho né, e querer mudar, porque é tão impactante. E uma coisa que a gente trabalhou muito foi na sala de edição,
bastante, né? Nós três ali na ilha, pensando no tempo perfeito daquilo, porque, né, podia ser mais longo, podia ser mais curto, e chegar nesse, né, nesse timing perfeito também foi uma coisa que a gente trabalhou junto, muito em cima disso. Mas que bom que você gostou, fico feliz. Para mim, ela encaixou direitinho, porque a gente ficava, né, eu ficava ansioso para ver a continuação da história do Baldo e também a continuação daquela primeira história que tá ali, né, daquela Lena. Então, acho que casou, na minha opinião, assim, casou muito legal, me chamou bastante atenção. Uma coisa de O Poderoso Chefão, Beto, né? o Muito Gabriel forte. caiu. Opa, com certeza. E uma outra coisa também que me chamou atenção, não sei se foi proposital também, foram as cores, né? Antes de cada episódio tem a cena, vem uma cor e aí depois já começa toda a história do Baldo. Isso também foi proposital? Como é que foi essa ideia também de colocar essa cor para depois iniciar a história? Acho que tem uma contribuição muito grande do Thales, nosso diretor de arte, na abordagem do sertão. Foi uma provocação muito boa dele, logo lá no começo, da gente usar as cores fortes que a gente tem no sertão hoje em dia e que não são mais aquelas cores esmaecidas do passado, romantizado, do vestidinho de chita e do couro. Mas usar as lycras, usar as marcas de esporte, usar as cores cítricas que a gente tem nas roupas e nos móveis ou em alguns objetos, de ter um sertão que não está isolado do mundo, muito pelo contrário, está totalmente inserido. Então, acho que essa cor que entra na cartela, ela tem muito a ver com isso. Ela já tem um disparo para, de fato, o que a gente pode dizer de um sertão atual. E é uma assinatura, né? Assim, você vê que há uma assinatura de tudo que o Fabinho está falando da arte, ela combina muito bem com isso, porque assina é um carimbo ali, né? É uma afirmação sobre essa ousadia e essa abordagem moderna que, né, eles fizeram. E a gente também passou por vários testes, né? E isso é Sim. muito legal, assim, no final das contas, ficou assim porque fazia mais sentido mesmo, e isso é muito bacana. E ela entra justamente marcando a transição do onírico para o contemporâneo, né? É o link entre o passado e o presente, que é o que é a série, que é o sertão contemporâneo brasileiro, em que o arcaico e o cosmopolita convivem, né? A gente viu, e a gente inclusive botou na série, pessoa aboiando uma manada lá não é manada que chama, um monte de bode montado numa Honda Bis usando um gibão de couro. A gente não inventou isso, isso acontece. Então, o arcaico e o contemporâneo convivem de maneira muito orgânica lá no sertão, e acho que esse carimbo nosso marca bem essa transição, convivência desses dois universos. E falando um pouco, né, sobre o local de gravação, essa série ela chega como uma homenagem ao cangaço, ao interior do Ceará. Como é que vocês viram? Como é que foi a ideia de gravar ali no sertão, ali no Ceará, no Nordeste? Não é exatamente uma homenagem, né? Na verdade, é uma necessidade para criar o nosso mundo, nossa verossimilhança. Assim. A gente nunca pensou que poderia ser feito em outro lugar a não ser no sertão nordestino. Vale ressaltar que a gente filmou, apesar da história ficcional ser do Ceará, a gente filmou na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A gente, por questões logísticas e questões de arte, assim, ou de decisões artísticas, que a gente queria um sertão mais opressor do que um sertão de grandes horizontes e tal. Então, essa região toda que apresenta aquelas pedras grandes, aqueles rochedos e lajedos, ela nos ajuda muito a contar essa história, porque a gente elimina o céu e a coisa fica menos Bucólica, né? bucólica, fica mais bruta, mais dura como a pedra. Assim.
mas é filmado basicamente Rio Grande do Norte e Paraíba. E aí eu queria também perguntar, porque assim, a série ela circula por alguns gêneros, né? Tem drama, tem ação, tem várias coisas. Qual que é a importância de todas essas características para a produção, né? Ali para a série? A gente tem uma mistura de gêneros, tendo uma predominância ali no drama e na ação, porque a história precisava disso. A história de personagens dentro de um determinado contexto socioeconômico, vivendo situações de drama de existência muito fortes. Então, o drama se impõe, porque é a questão que envolve as irmãs Vaqueiro, é a questão que envolve o Baldo, que viaja para o sertão na tentativa de salvar o seu pai adotivo, e ali ele vai travar encontro e contato com o seu pai biológico, e esse encontro com o pai biológico e com essas irmãs Vaqueiro vai lançá-lo numa aventura muito grande que vai envolver ações. Então, os gêneros se impunham pela própria história dos personagens, né? Aí aconteceram escolhas de contar essa história de ação e de drama da maneira mais crua possível e menos estilizada possível, né? A gente fez uma série em que a história dos personagens impõe o gênero escolhido para que a gente contasse ela. Então a gente não ficou glamorizando violência, glamorizando ação, a gente foi mostrando isso de maneira muito dura e crua, porque dura e crua era a vivência daqueles personagens naquele contexto.